Olá, irmãos, paz seja convosco. Queria trazer uma palavra hoje para as nossas vidas. Eu sei que é uma palavra do Senhor, que vem de encontro aos nossos corações. Está lá em Efésios, no capítulo 3, a partir do versículo 20. Nos diz assim: Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Antes de ler esta palavra, esse versículo veio a mim, antes de trazer, e eu fiquei pensando e o Espírito Santo de Deus me falou o seguinte, que muitas vezes nós pedimos as coisas para o Senhor e nós sabemos, e nós estamos cansados muitas vezes até de repetir esse versículo. Nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Amém. Glória a Deus, que nós já reconhecemos o poder de Deus sobre as nossas vidas. E isso já é o começo mais do que maravilhoso, né? Já é um início ali daquilo que realmente nós cremos e professamos como fé, o poder do nosso Deus. Só que aqui o apóstolo Paulo, ele nos escreve e ele nos dá uma recomendação no versículo 21. É interessante que quando nós lemos esta palavra, muitas vezes a gente acaba lendo só o primeiro versículo e esquecemos do segundo. E no segundo tem justamente a recomendação se cumprindo para que se cumpra o primeiro versículo, né? Para que Deus possa fazer justamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, a recomendação é que nós o glorifiquemos, que nós adoremos o Senhor nosso Deus na igreja, ou seja, no corpo de Cristo, né? E ali ele completa, e em Cristo, nós sabemos que Cristo é o cabeça, nós somos o corpo de Cristo por todas as gerações, ou seja, dentro dos nossos lares, dentro das nossas casas, também com a nossa parentela, junto com os nossos familiares e para todo o sempre. O glorificar a Deus, o exaltar o nome do Senhor, ele não deve ser só hoje e nem deveria ter sido só ontem e não deve ser somente amanhã. É para todo sempre. De eternidade em eternidade nós devemos glorificar o Senhor Jesus e aí sim nós compreenderemos justamente o que fala no primeiro versículo. Ou seja, há um mandamento aqui. Há uma explicação de como o Senhor vai fazer aquilo que nós pedimos, pensamos e muito mais além do que isso. Como? Antes, nós devemos glorificar o nome do Senhor, exaltar o nome do Senhor, e aí sim a gente vai compreender o que realmente o apóstolo Paulo nos fala aqui. O como é que nós devemos fazer para que sejamos alcançados através desse poder do Senhor Jesus, através dessa graça maravilhosa. Em Romanos, no capítulo 11, no versículo 34, diz o seguinte: Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a ele então, a glória eternamente. Amém. Mais uma vez, o apóstolo Paulo nos explica aqui o que nós devemos fazer para que sejamos alcançados por essa graça maravilhosa do Senhor, por esta misericórdia e recebamos do Senhor aquilo que nós temos pedido, aquilo que nós temos colocado nos seus pés, diante do seu altar. Muitas vezes a gente acaba colocando tantas coisas, tanto os nossos problemas, as nossas dificuldades, e a gente pede as soluções ali para o Senhor, a gente começa a querer dizer, Senhor, por que isso, por que daquilo, e infelizmente isso muitas vezes até nos leva a blasfemar ou a murmurar, mas antes compreendamos que para nós recebermos do Senhor, para que nós sejamos alcançados pelas promessas do Senhor, tem um mandamento. E o mandamento é glorificar o nome do Senhor Jesus, exaltar o nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus, ela nos ensina assim, Mateus nos explica lá em 6,33, buscai primeiro o reino de Deus,
a sua justiça e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Como é que eu busco o reino de Deus? Como é que eu vou buscar esta promessa do Senhor? É glorificando o nome do Senhor, exaltando o nome do Senhor, dando a Ele glórias e graças, e aí o resto é consequência. O resto vai ser consequência daquilo que nós fazemos antes de pedirmos ao Senhor. E o Senhor, como nós lemos agora, Ele é infinitamente poderoso para fazer muito mais do que aquilo que nós pedimos, pensamos ou até mesmo nós esperamos. A palavra de Deus diz que nós muitas vezes erramos no pedir ao Senhor, mas se nós glorificarmos ao Senhor e exaltarmos o nome dEle, colocarmos Ele em primeiro lugar, até os nossos pedidos errados o Senhor conserta. Até os nossos pedidos equivocados, o Senhor entende aquilo que nós queremos, que nós precisamos, e o Senhor vai e diz, olha, você me pediu assim, mas eu vou fazer assim porque assim é muito melhor do que o que você pediu. E aí entram os milagres, as maravilhas nos quais nós testemunhamos, muitas vezes colocando o nome do Senhor em evidência e agradecendo o seu santo nome. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 9, diz o seguinte: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Isso aqui é maravilhoso. Eu tenho esses versículos aqui como premissa de adoração ao Senhor, sabe? Quando você ama o Senhor de verdade, glorifica o seu santo nome, você sabe que o seu pedido não é mais importante do que o louvar a Deus, do que glorificar ao Senhor, do que exaltar o nome do Senhor. Hoje, eu estou gravando esse vídeo justamente num sábado e é um final de semana onde nós talvez até sejamos tentados a pensar o seguinte: puxa, passou mais uma semana, eu não dei um passo à frente, eu não consegui aquilo que eu tinha pedido para o Senhor não está me ouvindo. Não, pelo contrário, o Senhor tem ouvido as nossas orações, o Senhor tem colocado as nossas orações ali diante do seu altar para que as bênçãos sejam derramadas sobre as nossas vidas. Mas o Senhor também quer ouvir o nosso aleluia, o nosso glória a Deus, dizer que o seu nome é santo, seja exaltado o nome do Senhor. E aí nós vamos ver que o fluir de Deus, o agir de Deus nas nossas vidas vai ser infinitamente maior do que aquilo que nós pedimos e do que aquilo que nós pensamos. Sabe, muitas vezes a gente pede uma solução para o Senhor de um problema que está ali à nossa frente, de uma coisa muito circunstancial, mas Deus Ele quer resolver nas nossas vidas a raiz do problema, a raiz daquilo que tem causado amargura, dor, aflição, sabe? Muitas vezes a gente está entristecido por uma circunstância que nós passamos no nosso meio profissional, dentro da nossa casa, junto com os nossos familiares, mas o nome do Senhor Jesus deve ser glorificado antes de tudo, exaltado antes de tudo. E fazendo isso, eu tenho certeza que o Senhor ouvirá a sua petição, o Senhor lhe abençoará e fará coisas infinitamente maiores do que tudo aquilo que você já tem pedido ao Senhor e tem colocado aos seus pés. Que aprendamos isso neste dia e consigamos levar esse aprendizado para o resto das nossas vidas e para todo sempre. Louvar o nome do Senhor antes de tudo, glorificar o seu santo nome, exaltar o seu santo nome na igreja, em Cristo Jesus, nos nossos corações, fazendo isso com a nossa fé, com a nossa razão e com a nossa emoção. Que sejamos realmente inteiros no louvar o nome do Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida, que você hoje faça uma oração de louvor e gratidão ao Senhor, de exaltação ao nome do Senhor e seja surpreendido pelo Senhor Jesus por aquilo que Ele fará. Eu declaro isso na sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tenha um ótimo sábado, tenha desde já uma ótima semana daqui para frente, em nome do Senhor Jesus. Amém.